Bom dia, meu amigo Clifton Rocha. Bom ter você aqui conosco. Bom dia, senhora H. Bom dia, Samira. Que bom que você está aqui. Bom dia, Rosana Moreira, minha irmã das bochechas rosada. Bom dia, Ana Maria, que eu amo. Bom dia, Maís Sauí. Bom dia, Rogério Souto, que me mata de susto. Não entrou na sala. Eu falei, cadê esse homem? Por onde que ele anda? Vou fechar a janelinha aqui e vou procurá-lo. Mas graças a Deus se encontra aqui com a gente. Bom dia para você que entrou aqui. Bom dia, Taninha. É bom estar aqui. Hoje eu quero orar pela vida desse homem que o Senhor levantou para estar junto conosco aqui às quarta-feira, trazendo algo da parte do Senhor. E assim como o Senhor fez com o Rogério, eu creio sim que o Senhor irá fazer com todos nós aqui dentro. Há tempo para todas as coisas e algo o Senhor quer com isso. Fala forte ao meu coração isso. Eu quero estar orando pela sua vida, More, porque é lindo quando eu vou ministrar ou fazer qualquer outra coisa que esse homem vem e me abençoa. Que força que eu sinto. E eu gosto de orar pela vida dele, porque é um homem que o Senhor levantou para cuidar da minha família, para cuidar de mim, assim ele tem feito, viu? Então vamos orar nessa manhã. Paizinho amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, todos os dias, Pai da minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, todas as manhãs. Obrigado por cada família aqui conectada, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, de uma forma que possamos entender o que tu queres para nossas vidas, Senhor. Continua, Pai, nos abençoando, nos dando discernimento da tua palavra, entendimento do que tu queres para nossas vidas. Pai, mas nesse momento, Senhor, eu quero entregar nas tuas poderosas mãos, mais uma vez, Senhor, o Rogério Souto, Pai. Senhor, que ele seja um canal do teu fluir nessa manhã, que ele venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor realmente ministrou ao coração dele, e que possa nos alimentar, que a tua palavra, Senhor, sabemos que ela é vida, que ela cura, Senhor, que ela liberta, Senhor, que ela transforma. Então, continua, Senhor, transformando as nossas vidas dia após dia, porque não podemos continuar, não podemos viver, Senhor, sem a tua presença. Então, continua, Espírito Santo, no nosso meio, fazendo o que tu queres, tomando o teu lugar de poder e autoridade nessa sala. Em nome de Jesus, amém. Vem pra cá, Rogério Souto. Abra seu som, a sala é sua, fique à vontade. Lila, eu ou o Rogério congelamos? Ele congelou. Ô, Cristo, é para ele ficar pertinho de mim. Espera aí, ele congelou e ele deve estar falando lá sem saber que está congelado, viu? Pode apostar, porque a internet daqui é assim. Espera aí que eu vou chamar ele aqui. Caiu, né? Só um minutinho. Ele tá vindo para cá correndo, daqui eu tô ouvindo. Ó, tem que abaixar o seu. Todo. Isso, abaixa tudo seu. Isso, agora você fala por esse som aqui. Por esse som daí? Você congelou. Lá na sala o sinal não é legal, né? Não. Opa, bom dia. Bom dia, sala do transbordo. Graça, paz a todos. Amém? Lá vem eu pela ponta passando sensacionalmente correndo. Meu Deus, sinal lá. Sumiu. Sumiu. Mas eis-me aqui, da mesma forma, nervoso, mas que nessa manhã possa ser uma manhã de edificação para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Hoje eu queria estar trazendo uma reflexão e o título dela seria Pedinte ou Doador? Quem é você? Essa reflexão nasceu lá em Atos, no capítulo 3, lendo Atos, capítulo 3, e um dia Pedro e João estão subindo ao templo e eles se deparam com um homem que está lá na porta, né? Era um homem que era um pedinte, mas vamos ler o texto para ficar melhor. Atos, capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso,
Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que acontecera. Interessante que lá em Atos, no capítulo 4, vai dizer que esse homem tem mais de 40 anos. E o texto já começa dizendo que ele é um aleijado ou um coxo de nascença. Eu estava lendo uma matéria e estava mostrando, né, sobre crianças que nascem com o pé torto congênito, onde a malformação já acontece no útero, pela posição fetal ali, o pezinho vai se formando, mas pelo fato de não estar bem acomodado, ele acaba entortando e aí vai nascendo daquela forma. Logo no início, hoje, né, temos tecnologia, a medicina já avançou demais mesmo, então consegue fazer o tratamento e a criança ela tem a tendência de ter uma vida normal, saudável, porque eles vão usando algo chamado órtese, eles vão fazendo com que o pezinho vai voltando aos poucos para o lugar. É um tratamento sem dor, segundo aqueles médicos lá que fazem esse tipo de tratamento. Então, ou seja, para a criança é muito tranquilo. Agora, você imagina um homem naquela época, sem tecnologia, segundo uma matéria que eu estava lendo, era alguém que não era nem morador de Jerusalém, era alguém que morava entre 4 a 5 quilômetros de lá, era todos os dias, né, assim, ó, carregado para ali, porque era a única fonte de sobrevivência daquele homem, é o que permitia ele ter o pão de cada dia. Mas um dia, né, interessante, esse homem ele vai com o mesmo propósito para receber alguma coisa e recebe algo que ele jamais poderia ter imaginado. O Senhor realmente é tremendo. E o mais interessante assim de tudo é que não importa o tempo, o Senhor pode mudar a sua história hoje, ainda que você esteja às vezes prostrado, com dificuldades de caminhar, de seguir sua caminhada e já está tanto tempo, às vezes, dependendo dos outros, hoje o Senhor pode mudar a sua história e fazer com que você caminhe com as suas próprias pernas, você pode receber a cura. Mas enquanto eu estava lendo o texto, o Senhor foi ministrando algo em mim, e aí eu fui me identificando com essa situação, porque eu fiquei pensando assim, Pedro e João estavam ali estendendo a mão para curar um coxo. E quando eu meditando sobre isso, eu fiquei pensando seriamente. Às vezes nós também estamos na mesma condição do coxo. Aí você vai falar assim, mas como assim, Rogério? Tem coisas, às vezes, querido, que acontecem na nossa vida que atrapalham a nossa caminhada e muitas das vezes nos torna mesmo impossibilitado mais de caminhar. São situações que acontecem que tiram a sua firmeza dos teus pés, abalam a sua fé, e você fica realmente dependendo dos outros. E se não tiver ninguém, então, para te ajudar, queridos, aí é que você fica por lá por muito e muito e muito tempo. E quando eu estava lendo isso, meditando sobre isso, eu fiquei pensando assim, poxa, um dia Pedro também já coxiou das pernas. Quando eu falo coxou das pernas, aí eu já tenho que tentar lembrar. Tem um texto lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, onde Elias era um homem que chegou a um lugar como um doador, não como um pedinte. Ele chega lá no reinado lá de Acabe e vai falar para aquele povo lá: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se vocês têm que servir a Deus, serve. Se vocês vão ter que servir a Baal, sirvam.
mas vocês só não podem ficar cocheando entre esses dois pensamentos fracos, sem ter certeza daquilo que querem. E Pedro, um tempão atrás, né, antes de estar ali com esse homem, ele passou por essa situação. Lembra quando o Senhor Jesus foi preso? E aí Pedro ele vai tentar acompanhar o Senhor lá, o que está acontecendo com o Senhor? E alguém chega e pergunta para ele assim, não é você que ele também faz parte daquele grupo lá de discípulos? Aí o Pedro fala, eu? Não, Senhor. Depois perguntam de novo e perguntam novamente, porque Pedro realmente ele cocheava daquilo que ele realmente acreditava. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor curou Pedro lá em João, no capítulo 21, quando ele tem um encontro de novo, e aí ele vai colocando as órteses nos pés de Pedro. E aí pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aquilo que estava torto nas convicções de Pedro acabam se firmando e tornando aquele homem um dos apóstolos assim mais importantes. Pedro ele realmente cocheou. Tudo bem que depois ele teve outros altos e baixos também, lá em Atos mesmo já vai falar, né? Que Pedro ele tem uma discussão seríssima com Paulo, porque Pedro está voltando a cochear de novo entre as atitudes dele, mas isso serve para cada um de nós, que hoje a gente está firme, firme, firme. Mas amanhã pode acontecer qualquer outro tipo de situação, um confronto com seu familiar, no seu ambiente de trabalho, uma situação que você não esperava, um diagnóstico que você jamais imaginava que pudesse acontecer, e aquilo vem contra você e atinge justamente uma das situações mais importantes, que é a base da sua fé. Se a base da sua fé for abalada, querido, você vai começar a cochear com certeza. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele está trazendo a restauração para você aí que está me ouvindo. Se você ainda tem dificuldade para acreditar naquilo que o Senhor já colocou de propósito para a sua vida, queridos, peça ao Senhor para Ele te curar e você vai suportar o peso da carga. Você vê que pessoas com o pé torto ela têm dificuldade de se manter em pé. E às vezes você pode ser empurrado de um lado para o outro, para frente ou para trás, mas se a sua base estiver perfeita, queridos, você suporta o tranco. Agora, se ela estiver debilitada, com certeza você vai cair. E isso serve para cada um de nós. A gente entende que Elias, quando foi lá no monte, lá na área lá no reinado de Acabe, deu aquela palavra e viu, né, o Senhor fazer grandes sinais ali, invocou todo o povo, e aí aconteceu aquela oração, e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu. E ali o cara estava com a base da fé dele super firmada. Mas aí vem uma mulher e lança uma palavra lá em 1 Reis, já no capítulo 19. Lança uma palavra para aquele homem e todas as convicções dele, ou seja, aquilo que ele acreditava, já começou a ir por terra, a ponto dele pedir para o Senhor tirar a própria vida dele. Aí a gente fica pensando assim, como pode, né? No momento a gente vê grandes sinais e maravilhas, o Senhor já fez tantas e tantas coisas por você. E de uma hora para outra, às vezes acontece algum tipo de afronto ou confronto sobre a sua vida e você acaba esquecendo daquilo tudo que o Senhor fez. É o Senhor que tem te sustentado, querido. Situações difíceis você já passou tantas e tantas vezes, então não desista quando vier esses tipos de afrontos sobre a sua vida. Mantenha os seus pés firmes. Quando eu falo isso para você, eu também estou falando isso para mim. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E isso serve para qualquer um de nós. Muitas das vezes a gente se acha tão firme, tão inabalável, mas cenários mudam. E quando o cenário muda, queridos, a sua tendência é ficar abalado, sim, mas se não tiver com o pé firmado, curado, perfeito, você não suporta a carga. E esse não é o que o Senhor quer para nós. Nessa manhã, mais uma vez, peça ao Senhor se tem alguma coisa aí que está te doendo, está te impedindo de se manter em pé. Hoje é dia de milagre nessa sala, em nome de Jesus, amém? Eu fiquei pensando também num outro homem, um homem que cocheava porque ele tinha um problema dentro dele, né? Ele tinha um problema de culpa muito grande. Esse homem é Zaqueu. E Zaqueu ele entra no cenário como um pedinte. À medida que ele sobe numa árvore, ele sabe que o Senhor Jesus vai passar ali. E quando o Senhor
passa por ali, olha. O Senhor não olhou por uma árvore simplesmente por olhar. O Senhor detecta corações, queridos, corações que estão na mesma situação, corações de pedintes, aqueles que querem mudar. Zaqueu não gritou, Senhor, assim como aquele cego Bartimeu fez, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Zaqueu fez diferente. O olhar do Zaqueu, a intensidade de busca por algo que agoniava ele era tão grande, fez ele subir numa árvore. Segundo alguns, né, pela estatura dele, foi muito difícil, mas é isso que o Senhor faz. O Senhor, ele detecta aqueles que o buscam, que o procuram com sinceridade. E aí, Lucas, lá no capítulo 19, vai dizer que o Senhor Jesus vai até a casa de Zaqueu. E conversando lá com Zaqueu, acontece aquilo que todos nós precisamos, a conversão. E Zaqueu agora ele passa a não ser mais coxo naquela área ali, ele tinha de relacionamento, porque ele declara assim, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver até 4 vezes mais. Ele muda a perspectiva dele. E interessante que tinha aqueles desenhos bíblicos, né? Na Record, um dia desses eu estava bem assistindo esse episódio de Zaqueu, e Zaqueu, depois que ele tem aquela contra ali com o Senhor, que ele é liberto, que ele é curado disso, ele vai às casas, e quando ele vai às casas, ele vai devolvendo aquilo que ele tinha roubado, todo mundo vai ficando impressionado, aí a gente começa a lembrar do texto, né, de Atos 3, porque todos ficaram perplexos quando viram aquele homem curado, saltando e louvando a Deus. Quero te dizer que todos aqueles que se livram desse peso da culpa de ter roubado, de ter enganado, queridos, quando você é liberto disso, todos vão ver que você agora está saltando e louvando a Deus, e não é da boca para fora, é com atitude. Às vezes você fica pensando assim, poxa, Rogério, mas eu peguei dinheiro emprestado com fulano, até hoje eu não consigo nem olhar para a cara dele. Queridos, peça ao Senhor para que o Senhor faça essa restauração da sua amizade sua com aquela pessoa, reconcilie-se, mas até com a própria honra. Faça isso, é o Senhor que vai estar te sustentando para que você possa alcançar aquela vida lá que de alguma forma você prejudicou. Saia dessa situação de coxo, permita andar em paz, em segurança. Não tem nada melhor do que ter uma consciência tranquila. Às vezes, pessoas elas são tão prejudicadas por aquilo que pesa na consciência e pesa tanto nos ombros, né, que atrapalham a caminhada. Mas o Senhor é contigo, queridos. O Senhor ele pode mudar o teu cenário se você crer. A palavra de Deus diz assim: se creres, verás a glória. Então, creia, peça. E é por um propósito que o Senhor também apoia. A palavra de Deus diz assim: que operando Deus, quem impedirá? Se você pede alguma coisa de acordo com a vontade dele, queridos, ele abre portas aonde não tem portas e te dá a possibilidade de você se reconciliar assim, com aqueles que você estava devendo. Eu também estava lendo e pensando numa situação, né, nessa questão de culpa. Davi, lá no Salmo 32, no verso 3, ele fala algo tremendo. Ele diz assim: enquanto mantive os meus pecados inconfessos. Poxa, como aquele homem sofreu. Ele fala, aquilo doía tanto, atinge até os ossos dele, né? Mas à medida que ele se libertou daquilo ali, que tirou essa carga da culpa, ficou mais fácil a caminhada dele. Eu me lembro de um homem, amigo nosso, lá da nossa oficina. Esse homem era um cara que viajou o mundo inteiro, ele era da Marinha Mercante, e ele falava coisas assim absurdas por onde ele passava, nos países que ele chegavam, de tudo que ele fazia. Mas um dia, quando o Senhor Jesus alcançou ele mudou o comportamento, mudou as atitudes dele. Agora, tudo aquilo que era de lamaçal, que antes pesava na vida dele, ele conseguia falar para que pessoas pudessem também ser libertas. Aí você fica pensando assim, Rogério, se eu tentar falar aquilo que eu já fiz, queridos, aquilo que você já fez já passou, já não pesa mais em você. Talvez a tua palavra, o teu testemunho vai fazer com que pessoas também saiam dessa mesma condição de oprimido e daquele que está coxo pelo meio do caminho. Deixa ser o instrumento na vida de outras pessoas. Confesso, se você já está liberto, se você já não tem mais nada com isso, querido, isso já não vai mais pesar em você. Pelo contrário, isso aí vai ser aquilo que vai libertar pessoas. Usa o teu testemunho para o bem. E isso vai fazer com que
À sua volta, pessoas vão ver que você realmente se converteu. Esse homem, ele falava de cada coisa assim que eu ficava primeiro até com vergonha e falava assim, Rogério, não fica com vergonha não, rapaz. Eu estou liberto. Então, graças a Deus, e às vezes você fica até meio receoso de tocar em assuntos, esse homem já não tinha mais problema nenhum nisso, porque ele estava completamente liberto, restaurado, e era aquele que tinha capacidade para poder estender a mão àqueles que estão coxos pelo meio do caminho e erguer essas pessoas porque estão cheios da presença de Deus. Tem coisas, às vezes, que atrapalham, né, esse tipo de tratamento. Isaías, lá no capítulo 5, às vezes vão ter pessoas que vão ter dificuldades de mudar o seu estilo de vida, as suas, vamos dizer assim, as suas convicções, porque às vezes não quer aceitar a verdade, não quer aceitar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a palavra é a verdade. Mas tem pessoas que são tão sábias, né, segundo as suas convicções, mas Isaías 5:21 diz assim, ó, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Queridos, você vai fazer a sua parte. Coxos vão ter por todos e todos os lugares, mas aqueles que estão aptos a receber uma palavra, esses aí vão ser alcançados e você vai ser o instrumento. Então, tem outros que vão rejeitar, né? Porque já são tão inteligentes. Eu estava falando de um homem que era da Marinha Mercante, que viajou, foi alcançado, mas também eu tive um que foi lá na nossa oficina, já com 80 e poucos anos. Esse não, esse era muito inteligente também, mas é porque ele lia muitos e muitos livros e parte do tempo dele, onde ele tinha o chamado tempo de folga, ele ia lá para o porão e lia muitos e muitos livros. Ele gostava muito de livros de filosofia. Até quando ele ia falar, a voz dele mudava a entonação e parecia até que ele queria ser um poeta. Mas ele colocava todas as convicções, tudo aquilo que podia dar suporte intelectual a ele, ele colocava dentro da filosofia. Mas ele falou que também tinha lido a Bíblia várias vezes. Aí eu fui e perguntei para ele assim, mas dessas várias e várias vezes que o senhor leu a Bíblia, o senhor nunca falou contigo? Aí ele falou, poxa, Rogério, nunca falou comigo. Aí você fica tentando entender, aquele que tem um coração voltado para querer ouvir a voz do Senhor, quando as convicções dele não é apoiada no conhecimento humano. E esse homem, com 80 e poucos anos, ele falava de ciências, falava de que você imaginar de assuntos, ele falava com muita propriedade, mas não tinha tido ainda um encontro com o Senhor. E quando eu falei para ele sobre isso, eu falei, mas até hoje o Senhor nunca falou contigo, não. E depois ele ficou pensando assim, né? Como é que pode? Ele já tinha lido tantas e tantas vezes, mas nunca tinha olhado por esse aspecto. Eu quero te dizer, querido, se você é inteligente na sua própria opinião, cuidado. Esse, muitas das vezes, vai ser aquilo que vai te impedir de você ser curado. Amém? E agora, aqui, para estar encerrando, tem uma frase que diz assim, a palavra firmada no seu coração faz você erguer pessoas. E Marcos, no capítulo 16, versos 17 e 18, diz que aqueles que têm o Senhor, né, vão colocar a mão sobre os enfermos e esses enfermos serão curados. Queridos, então receba a palavra, seja canal de bênçãos e erga pessoas. Não permita que coxos fiquem à sua volta, porque o Senhor te deu o poder para você operar milagres. Amém? Vamos estar orando para estar encerrando? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pelo poder da tua palavra. Senhor, que corações venham a ser alcançados, Senhor, que haja cura, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Um excelente dia para todos vocês. Fiquem na paz. Até a próxima. Beijos. Essa aqui é a minha princesinha que acabou de chegar. Não precisou vir correndo igual a mim, mas já está aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, meu Deus, que palavra maravilhosa. Deus é lindo. Obrigada, amor. É lindo estar com meu marido aqui. É lindo saber que podemos, sim, através da palavra do Senhor, levantar esses coxos. Não é isso? Amanhã temos quinta de oração. Eu aguardo você aqui às 7h05 para estarmos juntos aqui mais uma vez, viu? Eu quero chamar aqui a minha madrinha Ana para estar fazendo uma oração final, agradecendo realmente a Deus por tudo que aconteceu aqui, por todo discernimento da palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã. Vem para cá, Ana Maria.
Deixa eu ver se a Ana está conseguindo abrir. Não? Foi tomar um Não, café. né? Tá sem conseguir. Deve estar com a chaleira no fogo. Vem para cá, Zita. Ora pela sala, nossa intercessora. Amém. Pai querido que está no céu, graças te dou, Senhor, por esse momento, por essa sala. Graças te dou, Senhor, por cada irmão, cada irmã que, Senhor, que está aqui nesse grupo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra revelada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor usou o teu filho grandemente em nossos corações, Senhor. E que nós não venhamos, Pai, ficar cocheando, Senhor, mas que nós venhamos estar firmes no Senhor a cada dia, Pai, com nossos pés firmados na tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Nos dá um dia abençoado, Senhor, próspero, abundante em nossas vidas, Senhor. Pai, que seja toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós saímos daqui satisfeitos, Senhor, com a tua palavra, com o pão, com o alimento que nós recebemos aqui. Isso é para a glória do teu nome. Muito obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Beijo no coração de vocês. Eu amo essa família do Transbordo, eu amo estar aqui com vocês, eu amo estar com o Rogério ministrando aqui também, porque ministra o meu coração, e isso é bom demais. Amanhã, quinta de oração, viu? Beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.